Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar sequência às nossas aulas de Química Computacional, porém nós iremos fazer uma prática computacional, que é o estudo das conformações do butano. O butano ele é um exemplo clássico de molécula para se estudar o início de conformações de moléculas orgânicas. Ele é um alcano que possui 4 carbonos e 10 hidrogênios. Um alcano alifático não tem nenhuma dupla ou tripla ligação. Ok? Se vocês já estão acostumados com projeções de Newman, ok, mas se vocês ainda não estão acostumados, vocês podem ver outro vídeo aí que eu fiz sobre alguns exercícios de projeção de Newman que vai ajudar um pouco vocês aí, o vídeo está aí na descrição. Então, basicamente nós temos 3 tipos, né, de conformações quando a gente fala de projeções de Newman. A primeira delas nós temos, que é a mais estável, nós temos a projeção do tipo anti, né, a projeção de Newman do tipo anti. No caso do butano, né, então essa daqui é a molécula do butano, os grupos CH3 eles estão no plano e eles estão de lados opostos, né? Então no plano para cima e no plano para baixo. Quando a gente olha isso, né, com uma projeção de Newman aqui, né, se a gente olhar por esse lado aqui, nós vemos que essa metila está no plano para baixo e essa outra metila no carbono de trás está no plano para cima. E elas estão entre as mesmas, né, com um ângulo de diedro de 180 graus. O ângulo de diedro envolve 4 átomos, né? Na verdade é o ângulo de torção, então 180 graus, ou seja, o maior grupo de trás e o maior grupo da frente, eles estão totalmente anti entre eles, 180 graus. Nós temos a conformação totalmente eclipsada, onde aqui o maior grupo da esquerda e o maior grupo da direita, que no caso do butano é um CH3, eles estão exatamente na mesma projeção. Então, se a gente continuar olhando por aqui, esse grupo CH3 ele está na frente para cima e esse grupo CH3 ele está na frente também ali para cima, ok? Aqui em 2 dimensões é um pouco difícil da gente representar isso, então a gente coloca um pouquinho deslocadinho aqui só para ver. Mas na verdade o ângulo de diedro entre essas duas metilas, que são os grupos maiores, né, os grupos mais volumosos, é de 0 graus, ok? Essa é a conformação mais energética, geralmente. E nós temos uma terceira, que é a conformação Gauss, onde um grupo geralmente, no caso do butano, está no plano, mas o outro ele pode estar para frente ou para trás do plano. Ele não está no plano. Quem está no plano aqui é o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, o ângulo entre o grupo volumoso de trás e o ângulo do grupo volumoso da frente é de 60 graus. Então, essa daqui é uma projeção com energia intermediária. Então, quando a gente faz o gráfico de análise conformacional do butano, nós vemos que a projeção anti, ó, né, ela tem a menor energia, né? Então, quando o ângulo de 180 graus entre as metilas quando as metilas estão em um ângulo de 180 graus, tem a menor energia. Nós podemos ver que as conformações eclipsadas, ó, totalmente eclipsadas, elas têm sempre o maior, né, valor de energia quando comparado com a conformação anti. E depois nós temos as conformações Gauss, onde nós temos valores intermediários aí de energia. E nós temos outras projeções eclipsadas, mas onde os grupos maiores eles não estão totalmente opostos entre eles, e aí nós temos também um aumento aqui de energia um pouco, ok? Então hoje nós vamos tentar reproduzir este gráfico desenhando a molécula do butano, girando o ângulo de diedro em vários ângulos,
fazendo o cálculo, nós vamos fazer o cálculo apenas de energia eletrônica. E nós vamos plotar um gráfico para analisar essas energias da análise conformacional do butano, ok? Então, para executar essa prática computacional, nós primeiramente vamos desenhar o butano utilizando o software de desenho molecular gratuito conhecido como KenSketch. Para quem ainda não sabe usar muito bem esse software, eu fiz 2 vídeos que estarão aqui na descrição. Então, primeiramente, nós iremos desenhar a molécula do butano, ok? Então, nós temos essa molécula do butano em 2 dimensões. Para fazer os cálculos que a gente quer, nós precisamos converter essa molécula de 2 dimensões para 3 dimensões. Então, nós iremos salvar essa molécula. Então, vocês veem em File, salvar como, né? Save as. Aí eu criei uma pastinha aqui na minha área de trabalho e eu vou chamar de butano. E a terminação aqui, vocês selecionem .mol, ok? Aqui, ó. Pode ser tanto esse quanto esse, tá? Então, mol file, vocês vêm aqui e selecionem e cliquem em salvar. Ok? Vocês podem fechar aqui o KenSketch. Ou, ao invés de fechar, vocês podem abrir a versão do 3D do KenSketch aqui na aba. Então, vocês clicam aqui na abinha ACD Labs e clica aqui em 3D Viewer. Ele vai aparecer aqui, ele vai estar habilitado, ele vai abrir uma tela preta. Então, agora, vocês puxem a molécula que vocês salvaram. Então, File, Open. Eu salvei na minha área de trabalho, butano. Eu vou selecionar aqui .mol, vai aparecer o butano. Aqui ele não está com os hidrogênios aparecendo, então para aparecer os hidrogênios, vocês vêm aqui e cliquem em 3D Optimization. Ok? Agora vai aparecer o hidrogênio, tá? Eu prefiro essa projeção aqui de Balls and Sticks, que fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Vamos fazer uma otimização prévia da energia dela só para a gente analisar, só para otimizar os comprimentos de ligação e os ângulos de ligação. Como que você faz isso? Você usa uma mecânica molecular simples. O KenSketch 3D ele tem essa opção. Vocês vêm aqui em Tools, 3D Optimization. Pronto, ele deu uma otimizada ali, tá? Ok, e agora nós temos a molécula em 3 dimensões. Vamos salvar essa molécula na mesma pasta e com o mesmo nome. Então eu vou salvar em cima da molécula aqui que eu tinha salvo anteriormente. Ou vocês podem salvar com outro nome, ok? Então salvar, ok. Agora vocês podem fechar o KenSketch, tanto o 3D quanto o 2D. Para ajeitar os ângulos de ligação, que a gente vai variar os ângulos de ligação, nós vamos utilizar o software Gauss View. Então eu vou abrir a molécula, ela está aqui, a pastinha butano, vou abrir aqui que ele está com .mol, clico em butano, Open, ok? Então, quando abrir aqui essa pasta, esse arquivo, vocês vão ver a molécula do butano assim, tá? Deixa eu colocar os dois aqui que a gente vai precisar desses dois. Então, a molécula do butano. Vocês podem perceber que quando a gente coloca um carbono em cima de outro carbono, eu estou colocando o carbono 2 em cima do carbono 3 e deixar ele um de frente para o outro, nós vemos que parece, né, que os ângulos entre as metilas já está em 180 graus, ok? Mas vamos verificar se está em 180 graus e se não tiver, está faltando muito pouco e a gente ajeita. Como que nós fazemos isso? Vocês vão vir aqui no Gauss View, nesse botãozinho aqui, que vai aparecer aqui embaixo, ó, prestem atenção aqui embaixo, vai aparecer ali, ó,
Modify Dihedral, né? Modificar o ângulo de diedro. Se vocês clicarem aqui, ele fica habilitado e agora vocês clicam, como o ângulo de diedro envolve 4 átomos, então vocês têm que clicar em ordem. Então eu vou clicar no carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Quando eu clicar em 4 carbonos, ele vai aparecer uma janelinha aqui, tá? Onde nós podemos mexer o átomo 1 e o átomo 4, né? Então nós podemos fazer isso daqui, ó, né? Nesse caso aqui eu estou com um cursor fazendo isso. Eu vou deixar exatamente eles num ângulo de 180 graus, tá? Ou seja, o ângulo entre essa metila e essa metila vai estar 180 graus. Essa é a conformação anti que a gente quer. Então, eu vou salvar isso. Eu vou criar um arquivo de input para calcular somente a energia eletrônica e é um cálculo bem rápido que nós podemos obter a energia e depois colocar isso em um gráfico. Então, para fazer esse cálculo, vocês vão clicar com o botão direito, vão aqui em Calculate, aí vocês vêm em Gaussian Calculation Setup, vai abrir uma janelinha com as configurações de cálculo. No tipo de trabalho, aqui em Job Type, no tipo de trabalho, vocês vão selecionar energia. O método, vamos colocar teoria funcional de densidade, que é o DFT. Podemos deixar B3LIP e aqui na base vamos colocar 631G, que é uma base relativamente boa, né, para um cálculo básico desse tipo de molécula. O restante, vocês não precisam mexer em nada, tá? Aqui vocês não precisam mexer em nada, ok? Então, eu vou salvar aqui, vocês vão clicar em Edit, Save, vão procurar a pastinha onde você criou lá o butano, só que como a gente vai variar diversos ângulos, eu vou colocar butano traço 180 e salvar. Ele vai abrir um documento aqui em TXT, vocês podem fechar. Ele vai pedir para calcular, mas nós não vamos calcular agora. Vamos criar todos os inputs com os ângulos diferentes, ok? Então nós criamos o de 180. Como que nós vamos fazer essa variação do ângulo de diedro? Claro, tem métodos automáticos para fazer isso, mas eu vou ensinar vocês a fazer de um modo manual, ok? Então vocês vão clicar novamente aqui em modificar diedro, clicar no primeiro átomo, segundo átomo, terceiro átomo e quarto átomo, vai abrir novamente aquela janelinha, como já estava em 180, ok. Nós vamos diminuir esse ângulo de 30 em 30 graus, então estava em 180, vamos digitar aqui 150, se vocês derem o ok, já vai mudar automático na molécula a posição do grupo 4. Então eu vou dar ok, olha lá, rotacionou um ângulo de 150 graus. Então o que isso significa? Significa que o ângulo entre a metila da frente e a metila de trás agora não é mais 180, é 150 graus. Então agora novamente Calculation, Gaussian Calculation Setup. Como nós já tínhamos setado todas as configurações na molécula anterior, é só salvar essa daqui com um outro nome. Então Edit, Save. Eu vou salvar ela como butano 150. Salvar. Vai abrir aquele arquivo em TXT. Podem fechar e não calculem agora. Ok? Eu vou fazer as outras moléculas, eu vou fazer os outros ângulos e vou acelerar o vídeo.
Ok, e o nosso último ângulo que nós vamos colocar é o ângulo de 0 graus. Então, vocês vão ver que vai ficar uma conformação totalmente eclipsada. Eu vou colocar aqui 0 graus, ok? Quando nós colocamos um de frente com o outro, nós vemos que o ângulo aqui entre essas metilas aqui, exatamente o ângulo de diedro é de 0 graus. Então, vamos criar o input para essa molécula, como nós fizemos nas demais. Butano 0. Bom, daí vocês podem estar pensando, bom, você só fez o giro de 180 a 0, mas e o restante, né, para dar uma volta completa? Como para dar uma volta completa, então nós giramos esse lado para cá, para girar, continuar girando para esse lado aqui, é basicamente as mesmas posições. Então, na hora de montar o gráfico, nós iremos copiar apenas as energias e depois nós plotamos o gráfico de 0 a 360 graus, ok? Porque senão a gente somente perderia tempo e tempo computacional também, porque os valores eles vão ser exatamente os mesmos, ok? Então eu vou fechar aqui. Bom, para executar o cálculo, nós vamos utilizar o software Gaussian. Vocês podem utilizar a versão 03, a 09 ou até mesmo que tenha a versão 16, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Eu vou utilizar a versão 09 que eu tenho aqui no meu computador. Para vocês executarem esse cálculo, vocês podem executar um por um, mas eu vou colocar ele em fila, ou seja, eu vou colocar todos os cálculos para ocorrer um atrás do outro. Quando o Gaussian ele termina de calcular um, ele já começa automaticamente o outro. Assim nós ganhamos tempo, ok? Então, para fazer isso, vocês abram o Gaussian, clicam em Utilities, Edit Batch List, vai abrir uma janelinha e aqui vocês vão colocar o input e aonde vocês querem salvar o output que vai ser gerado no cálculo. Então, adicionar. Eu vou pegar na área de trabalho, na pasta butano, eu vou começar aqui com butano 0, ok? Aí ele vai salvar sempre na mesma pasta, então, por exemplo, o input ele está na pasta butano, o output também vai vir para essa pasta, depois que for calculado. 30, 60, 90, 120, 150, 180, ok, tá? Vocês podem dar um exit aqui, e aí, ó, vocês estão vendo, né? 1 de 7. Para começar, vocês vêm aqui e clicam nesse botão aqui, ok? E ele vai começar o cálculo automaticamente. Vai demorar um pouquinho, porque são 7 cálculos, mas basicamente em torno de 1 a 2 minutos vai terminar, ok? Então eu vou clicar. Pronto, o cálculo iniciou, está no cálculo número 1. Ele está apenas fazendo o cálculo de energia. Terminou o cálculo 1, foi automaticamente para o 2 e assim sucessivamente. Assim que terminar, nós voltamos para interpretar os dados. Pronto, acabaram todos os cálculos, deu processo completo. Podemos fechar o Gaussian. Se vocês vierem na pasta que vocês salvaram, né? No caso, na minha pasta aqui é a pasta butano, né? Vocês vão ver que aqui são os arquivos, o GJF são os arquivos de input que vocês mexeram no ângulo lá para colocarem o cálculo. E o que interessa para a gente agora, no momento, são os arquivos .out, que são os arquivos onde vai ter os valores de energia eletrônica, ok? Então, nós vamos copiar, né, pegar esses valores de energia eletrônica, tá bom?
Como que nós fazemos isso? Nós abrimos novamente o Gauss View e procuramos aqui os valores de o ponto alt, ó, Gaussian Output Files. Ponto alt. Vai aparecer os resultados dos 7 cálculos que nós realizamos. Então eu vou pegar o zero. Como que eu pego esse valor de energia eletrônica? Bom, como nós calculamos somente energia eletrônica, vocês podem fazer da seguinte maneira. Cliquem com o botão direito, Results. Vocês podem clicar aqui em Summary. Quando vocês clicarem em Summary, vocês vão ver aqui um resumo do cálculo de vocês, mas o que interessa para a gente é essa linha aqui, ó, energia eletrônica, né, feita em B3LYP, menos 158,400026 Hartree. Tá, pessoal? Hartree é uma unidade de medida de energia. Nós vamos copiar essa energia em Hartree, mas depois nós vamos fazer a conversão para quilojoules por mol ou quilocalorias por mol, mas nós vamos fazer em quilojoules por mol. Mas vamos colocar isso em uma tabela, né, num software gráfico e depois a gente faz essa conversão, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então para fazer isso eu vou colocar esses valores de energia em Hartree em um programa gráfico, tá? Para plotar gráficos. Vocês podem utilizar qualquer programa da preferência de vocês, até mesmo o Excel. Porém, eu vou utilizar aqui, como eu já estou acostumado a utilizar, o Origin, tá? Então, o que eu faço aqui? No eixo X, eu vou digitar o nome aqui, ângulo de diedro, tá? E aqui no eixo Y, eu vou colocar energia. E a unidade da energia, nessa coluna aqui, vai ser em Hartree, ok? Então, quais foram os ângulos que nós estudamos? 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 graus. Por enquanto foram esses. Então, a primeira energia aqui que nós pegamos, né, foi a energia aqui do zero, né, o ângulo de zero. Então, menos 158, 40, 00, 26. Então, menos 158,40, 00, 26. Ok. Podemos fechar esse daqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar, antes de a gente pegar do 0 graus, vamos pegar do 30. Então, do 30 graus ele está aqui, né? O ângulo entre as metilas é de 30 graus. Para ver a energia, novamente, cliquem com o botão direito, Results, Summary. Ok? Daí vai aparecer essa janelinha, vocês peguem esse valor aqui que está em Hartree. Então, menos 158, 40, 75, 81. Menos 158,40, 75, 81. 75, 81. E assim sucessivamente vocês irão fazendo, tá? Eu vou colocar todos os valores de energia aqui e aí depois nós voltamos para o vídeo, ok? Bom, pessoal, então eu coloquei todos os valores de energia em Hartree aqui. Só que nós queremos um valor de energia em quilojoules por mol, ok? Então eu vou colocar mais uma coluna aqui, uma coluna Y. Eu vou colocar aqui energia, vocês podem fazer isso no Excel. E aqui eu vou colocar quilojoules por mol. Como que nós convertemos aqui esses valores de energia, né, em quilojoules de Hartree para quilojoules por mol? Bom, eu uso um conversor online. É só vocês digitarem no Google Energy Converter e vocês podem clicar nesse primeiro aqui da Universidade de Kobe. Cliquem aqui, é bem tranquilo. Vocês coloquem o valor aqui em Hartree, apertem Enter e consequentemente já vai dar o valor em quilocalorias, quilojoules por mol, ok?
Então, é simplesmente pegar esse valor aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V e apertar Enter. Tá? Ele entende por ponto, né? A gente tinha colocado vírgula, então aqui é só colocar um ponto, ok. Então é esse valor aqui que interessa para nós, tá? Em quilojoules por mol. Então vou dar um Ctrl C e agora eu coloco aqui na unidade correspondente, tá? Deixa eu aumentar um pouco isso daqui, porque é um valor alto, né? Então, aqui ele já colocou para vírgula automático, tá? E assim você faz para todos os outros valores, ok? Copia, cola, tá? Opa, tem que colocar o ponto aqui, né? Ok? Kilojoules por mol. E assim você vai fazendo, ok? Então vamos lá. Ok, pessoal. Então aqui nós colocamos os valores de energia em quilojoules por mol de 0 a 180 graus. Mas para dar um giro completo na molécula, vai até 360, que na verdade é o oposto, né, do outro lado do giro da molécula. Então não precisa você calcular, é só pegar esses mesmos valores que estão aqui e colocar eles de maneira invertida. Como assim? Então aqui, ó, de 180 até 360 de 30 em 30. Então 210 graus, né? 240 graus, 270 graus, 300 graus, 330 graus e 360 graus. O 360 é o mesmo de zero, né? Porque deu um giro completo da metila. Então é só você pegar esse valor aqui, dar um Ctrl C e vem aqui e dar um Ctrl V, ok? O valor de 30, ok? É o mesmo valor de 330. Então deem um Ctrl C, Ctrl V. O valor de 300 é o mesmo de 60. Então Ctrl C, Ctrl V. O valor de 270 é o mesmo de 90. Então, Ctrl C, Ctrl V. O valor de 240 é o mesmo de 120. Então, ok. Então, Ctrl V aqui. E o valor de 210 é o mesmo valor de 150. Tá? O meio é o 180, tá? Nós não precisamos copiar aqui a parte de Hartree, tá? O que importa para a gente é a parte da energia em quilojoules por mol. Então agora, com os valores colocados, nós vamos plotar o gráfico. Então no eixo X o ângulo e no eixo Y a energia em quilojoules por mol. Então, depende do programa gráfico que vocês estejam usando, né? Eu vou fazer assim no Origin e aí a gente obtém o gráfico. Olha só que interessante, né, o gráfico, né? Bem parecido com o de teoria em livros que a gente encontra. O ângulo de 180 graus, uma posição totalmente anti, tem o menor valor de energia, então é a conformação mais estável. Olha o ângulo de 0 graus, né, o ângulo de diedro de 0 graus e o de 360 graus são a totalmente eclipsada. Então você tem um valor aí de energia muito maior, né, um conformero de maior energia. Então, quando você, no caso de 0 graus, você vai descendo, você vai diminuindo a energia, você vai afastando essas metilas, né, até chegar a um ponto aqui, onde você tem as posições Gauss, e aqui você tem um outro ponto de posição eclipsada parcial, né, o ponto aqui de 120 e de 240. Mas o que mais interessa para a gente são totalmente eclipsados em 0 e 360 graus e a posição totalmente anti, né, em 180 graus, ok? Como que isso fica colocado no PowerPoint ou na forma de figuras?
Ok, pessoal? Então, quando a gente coloca isso num gráfico com as imagens, nós vemos a seguinte maneira, né? Então, na posição totalmente ante, né, um ângulo de 180 graus entre as metilas, nós temos o valor de menor energia, ou seja, a conformação mais estável. O oposto é a maior energia, onde as duas metilas elas estão completamente eclipsadas, ou seja, um ângulo de 0 graus. Aqui nós temos uma posição Gauss, onde a metila de trás e a metila da frente, ou a metila da frente e a metila de trás, elas estão em uma posição Gauss, né? É uma posição onde os hidrogênios eles estão anti, mas os grupos de maior volume, né, que são as duas metilas, elas não estão na posição anti, né? Nesse caso aqui é um ângulo de 60 graus entre elas. E aqui é uma posição totalmente, na verdade, parcialmente, né, eclipsada, né? Onde nós temos aqui uma metila, as duas metilas, né, a metila e o hidrogênio, que nesse caso aqui eles estão eclipsados, só que o ângulo de diedro entre os grupos mais volumosos, que são as metilas, é um ângulo aqui de 120 graus. Então, por isso que ele faz essa curva, diminui a energia, porque se segue, né, alcança uma posição parcialmente anti, né, depois ele vai para uma posição parcialmente eclipsada e depois ele vai para uma posição totalmente anti, que é o de menor energia. E, consequentemente, o lado direito do gráfico é as mesmas condições, ok? Esse gráfico ele é totalmente simétrico porque os grupos, a molécula ela tem um plano de simetria. Se a molécula ela não tiver um plano de simetria, muito possivelmente o gráfico ele também vai ser assimétrico. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer coisa aí só comentem aí embaixo que eu vou tentar responder as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço, até breve.